texto da Bíblia que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, os versículos de número 1 e 2. Diz assim, aos Romanos 5, versos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A carta de Paulo aos Romanos foi endereçada ao povo que mais conhecia de maneira complexa e refinada o direito. Ela usa muitos termos que são da linguagem jurídica, né? Entre eles esse termo aqui que aparece no versículo que eu li, sendo, pois, justificados. Justificado é um termo forense, é um termo ligado a um processo judicial. Ele aparece em oposição à condenação. Uma outra passagem nessa mesma carta, que Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então ele coloca que se Deus justifica, ninguém pode condenar, indicando que justificação é um termo que está em tensão ou em oposição à condenação. Ser justificado é ser declarado das acusações que foram feitas inocente. É alguém ser absolvido dentro de um tribunal, de certa maneira ter provado que está numa condição de não imputabilidade dos crimes que estão se fazendo. Nenhum de nós é hábil a viver uma vida perfeita pela qual nós possamos ser, digamos assim, absolvidos no tribunal de Deus a partir de nossos próprios méritos. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz nessa mesma carta aos Romanos. O apóstolo Paulo diz que diante de Deus ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, por aquelas obras que a lei de Deus estabelece para serem feitas. Sempre haverá um débito, né? E aí ele diz que por conta disso, se dependesse de Deus nos julgar por sua lei, toda a boca estaria fechada no dia do juízo. Não haveria excusa, não haveria desculpa. Que o que a lei pode nos fazer de bom é diagnosticar que nós somos pecadores. Na tentativa de cumpri-la e na frustração de sermos exatos no seu cumprimento, nós podemos perceber que a gente precisa de uma outra fonte para nos justificar diante de Deus, que não o nosso mérito, o nosso esforço, a nossa capacidade moral. Isso não quer dizer que Deus nos tenha criado falíveis dessa maneira, ou seja, fracos, incapazes de obedecer à sua lei. Não, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É interessante que Deus, quando lhe deu um único mandamento para que não comesse de uma determinada árvore, Deus não fez porque nem adiantaria dizer para o homem para ele não matar, para ele não furtar, porque nada disso era tentação para o homem, exatamente porque ele foi criado perfeito. Ele não se sentia com uma tentação de se apropriar de alguém, de ser destemperante nisso, naquilo, descomedido, não comer, não beber. O mandamento que Deus estabeleceu era quase um mandamento assim, arbitrário, não no sentido de caprichoso, mas no sentido de que aquilo ali poderia não ter sido dado, aquele mandamento. Aquelas árvores todas haviam sido criadas por Deus, dizer para não comer de uma, era simplesmente um ato de vontade. Agora, por que Deus fez aquilo? Porque uma coisa foi interditada ao homem. Porque nós, seres humanos, criados com a liberdade, é uma das coisas pelas quais somos feitos à imagem e semelhança de Deus, só nos aperfeiçoaríamos plenamente se nós tivéssemos uma oportunidade de fazer uso dessa liberdade, né? De que adianta alguém ganhar uma casa muito bonita que não possa morar? De que adianta alguém ter um carro muito bom, mas que nunca tenha gasolina para andar com ele? De que adianta eu ser livre se eu não vou ter a oportunidade de uma escolha moral? Se o homem fizesse a escolha certa, ele teria sido muito mais feliz do que quando foi criado. Ele foi criado
no estado potencial de felicidade. Mas como ele era livre, a felicidade plena só ocorreria quando ele tivesse uso dessa liberdade em direção a Deus. Ele foi criado com todo o equipamento moral para fazer o certo e com todas as condições ao redor para fazer o certo. É interessante que a Bíblia, quando fala de nós agora, depois do incidente do Éden, ela não apenas fala da nossa culpabilidade, sobre a qual eu vou daqui a pouco falar, mas ela fala do mundo como uma coisa que é cheia de tentações ao nosso redor. Mas o primeiro homem não. Ele estava num jardim onde tudo lhe era favorável. Ele não tinha muitos mandamentos de proibição, mas um só. Na verdade, quando Deus vai estabelecer o mandamento, Deus vai proclamar a liberdade do homem. Ele diz: você é livre para comer de tudo quanto existe no jardim, exceto do bem e do mal. Aí quando a serpente, vai tentar Eva, aí você nota a maquinação, ela inverte. Foi assim que Deus disse: não poderás comer de toda a árvore. Mas como é que Deus disse? Você pode comer de toda a árvore. Você é livre para comer de toda, menos essa que Deus quis ressaltar a liberdade, que era de um espaço muito mais amplo. E a tentação da serpente sugere que Deus está impedindo os seres humanos de fazer alguma coisa. Foi assim que Deus disse que não pode. Não, Deus disse que pode e uma coisa não pode, mas ele vai levar para a negativa. E a serpente ainda ilude mais, diz que se o homem e a mulher comessem da árvore, eles seriam como deuses. Tem gente que pensa que foi apenas uma questão de desejo de comer de um fruto. Não. A tentação foi de ficar independente de Deus. Ou seja, vocês que vão se tornar como deuses, vocês não vão precisar mais de Deus. Aí a serpente diz: vocês vão ser como deuses, conhecendo o bem e o mal. Será que Deus queria que nós não conhecêssemos as coisas? Claro que queria. Mas a ordem de conhecimento que Deus queria para nós era diferente daquela que terminou por acontecer. Deus queria que nós conhecêssemos o bem, por experimentá-lo, fazendo o que era certo. E o mal seria conhecido por privação, que tudo eu fiz, é o desastre de que eu escapei. Quantas coisas a gente conhece por via negativa, A gente está dentro de um carro, quase que a gente despenca lá embaixo, alguma coisa lá que deu certo, aí escapou. E a gente tem a alegria de conhecer o livramento, mas a gente vê por imaginação o precipício em que nós caímos. Era essa forma de o homem ter conhecido bem o mal, conhecido bem fazer o mal para se privar. Mas ele inverteu. Ele conheceu o mal fazendo e o bem foi aquilo que tornou funções que ele deixou para trás. Então, o diabo disse: eles vão tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Na verdade, a tentação era para que o homem não tivesse que aprender com Deus sobre como conhecer o bem e o mal, mas que ele pudesse apostar numa própria forma de conhecimento de conhecer o bem e o mal. O homem não queria ter um tutor, não queria ter um mentor até chegar à sua maioridade. O que às vezes acontece com os nossos filhos, que se dão bem quando nos obedecem, se dão mal quando nos desobedecem, porque pela nossa experiência nós podemos dizer para eles qual é o caminho, para eles aprenderem as coisas. O que nós queremos não é mantê-los perpetuamente na ignorância. Nós queremos que um dia eles conheçam as coisas como nós conhecemos. Mas nós queremos que eles conheçam o que é certo pelo que nós estamos ensinando. E evitem o errado por aquilo que nós estamos ensinando. Nós não esperamos que eles vão fazer o errado para depois descobrir o que é certo. Então, o nosso sentimento de pai é como o de Deus, ou de mãe, é como o que Deus tem por nós. Quando o homem pecou no princípio, aquele homem, ele não era só um homem individual, ele era aquele de quem todos nós viemos. A narrativa do Gênesis, até a mulher veio do homem, a primeira mulher. Então, todos nós viemos de um tronco comum, o que não quer dizer que haja qualquer noção de hierarquia, o homem superior à mulher, a mulher ao homem. Paulo diz assim, que a primeira mulher veio de um homem, mas a partir daí todo homem veio de uma mulher, E todos vêm de Deus. Mas, quando o primeiro casal transgride, e todos viemos dele, os efeitos que lhe sobrevieram daquela queda, atingiram a todos nós. Porque eles não eram simplesmente dois indivíduos como nós somos, eles eram a natureza humana, já que todos viemos dele. Aliás, dizem que
a gente faz divisão de seres em gêneros e espécies em particular, pelo elemento procriativo, né? Por exemplo, os anjos, a gente não fala de uma espécie angelical, porque todo anjo é singular, nenhum anjo veio do outro, foi gerado do outro, todo anjo foi criado diretamente por Deus, e ele não gera, um veio do outro, não existe uma espécie. Espécie é entre seres que procriam, que vocês vão dar aquela mesma espécie, porque segue uma mesma procriação, né? Tem até a história, né? Quem nasce de peixe é peixinho, que às vezes se ilustra por uma questão moral, mas é exatamente querendo dizer que cada ser gera segundo sua espécie, né? Segundo sua espécie, o ser humano gera ser humano, o outro gera outro. E isso está até no Gênesis, né? Cada ser geraria segundo sua espécie. Então, Adão era a espécie, até então, não tinha ninguém que sobrevivesse a ele, a todos nós assim diríamos. Se ele tivesse feito bem, nós teríamos sido beneficiados também por isso. Mas ele transgrediu e corrompeu sua natureza. Essa corrupção se transmitiu a nós. E era que, digamos assim, debilita as nossas energias morais para cumprir a lei de Deus. A gente, quando está aparentemente obedecendo um mandamento, está transgredindo o outro. Às vezes, obedecendo um mandamento, a gente nessa obediência já mescla com uma transgressão. Por exemplo, quando a gente se orgulha dos nossos méritos, as coisas certas de que nós fizemos, aí a gente cobra uma coisa aparentemente bem, de maneira bem feita com o nosso orgulho. Quando a gente mistura os interesses, eu estou fazendo isso aqui porque é bom para aquela pessoa, mas também eu dando isso aqui. Então, quando eu já divido o interesse entre o altruísmo e algum tipo de egoísmo, eu quero, enfim, todos nós somos transgressores. A Bíblia diz uma coisa muito forte lá em Romanos, no capítulo de número 8, quando ela diz assim no versículo 7, porquanto a inclinação da carne é da natureza humana, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu aproveito até, como eu falei há pouco, uma coisa relacionada a isso, vou explicar o que a Bíblia chama essa nossa inclinação ao erro, essa natureza prejudicada moralmente em nós, de carne. Muita gente no passado entendeu mal, né? Na Idade Média havia quem flagelasse o seu próprio corpo, colocasse pedra no sapato, que ele julgasse que a carne era o corpo. Né? Mas a carne aqui é uma metonímia, é exatamente porque o que nos liga ao primeiro homem não é o nosso espírito. Cada pessoa tem um espírito individual soprado por Deus. Não é a nossa alma, é a nossa corporeidade. A minha carne, meu sangue é participante daquela do primeiro homem. Então nós estamos unidos ao primeiro homem que caiu por laços de consanguinidade. Porque o espírito de cada um é singular, individual, é de Deus. Então, é por essa associação física, ou por essa relação física, que nós somos herdeiros do que sobreviveu a ele. Então, não é que o corpo seja a raiz do pecado. Aliás, a vontade deliberada de fazer a coisa errada está na nossa alma, e não no nosso corpo. Mas a nossa associação física com Adão é que nos coloca dentro da mesma espécie que ele, que faz com que a gente esteja dentro dos mesmos prejuízos que sobrevieram pela primeira transgressão. Então aqui diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque ela não é sujeita à lei de Deus, nem pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o homem nessa condição agora, falida moralmente, ele não apenas tem uma inclinação para fazer o que é errado, ele tem uma inclinação para ficar inimigo de Deus, para transgredir contra Deus. Às vezes, quando nós murmuramos, parece que a gente está simplesmente expressando uma frustração, uma insatisfação de momento, circunstância. Mas, na verdade, ele está revoltado com Deus, porque esse Deus aqui gerencia todas as coisas, né? Não as nossas mazelas, mas as circunstâncias da vida ele permite, ou ele guia alguma coisa. Se a gente confia a Deus alguma coisa em oração e depois fica insatisfeito com o resultado, nós estamos, de certa maneira, nos opondo a ele.
embora a gente não diga o nome dele, embora a gente pareça que esteja se revoltando contra o destino, mas na verdade é contra Deus. Então, nós temos um elemento rebelde dentro de nós, que nos coloca nessa posição transgressores e, usando uma palavra muito forte, a Bíblia usa essa palavra, de inimigo de Deus, de inimizade com Deus. Então, como nós vamos nessa condição ser inocentados das acusações que o diabo pode fazer contra nós, que o ser onisciente, que é Deus, sabe que podem existir contra nós justificadamente, como nós podemos ser absolvidos no tribunal de Deus? Aí Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fé. Como eu estou lendo só um versículo, parece que é fé em qualquer coisa, mas quando a gente lê toda a carta, a gente sabe, porque toda a carta vai explicar que fé é essa. E quando ele diz que a paz com Deus é por nosso Senhor Jesus Cristo, já se percebe que a fé é em Jesus. A fé não é um conjunto de proposições doutrinárias, embora a gente precise entender tudo que eu esteja dizendo aqui. Mas se eu acreditar que Deus fez o mundo no princípio, que Deus criou Adão, que Jesus morreu na cruz, com fatos históricos meramente, uma fé puramente intelectual, admitir que determinado aconteceu, pois aconteceu, isso não é suficiente. A fé tem que ser uma fé pessoal, a fé de uma pessoa. É como alguém que está no meio de uma tempestade e corre para uma casa para se refugiar. É como um filho que se sente amedrontado por um sonho de noite e corre para a cama do pai para lá se sentir seguro, porque sabe que há pessoas do pai, da mãe, que vão lhe oferecer proteção contra quaisquer dos monstros que aparecem nos sonhos. Então, é uma fé pessoal, uma fé em Jesus. Essa fé em Jesus é em função daquilo que ele fez. O que ele fez? Primeiro, ele entrou na nossa história humana. Ele assumiu a humanidade, para que exatamente essa degeneração da raça humana, que vem desde Adão, não se transmitisse a Cristo. O seu modo de nascimento foi diferente do nosso. Se ele tivesse nascido pelo processo de geração natural, ele estaria dentro da mesma espécie, no sentido amplo, ele estaria dentro das mesmas consequências. Mas o Espírito Santo veio no ventre de uma virgem, gerou dentro de seu ventre um corpo para Jesus, e a passagem da Bíblia de Jesus é chamada até de segundo Adão, que foi criado como o primeiro, que veio diretamente de Deus, que o fez do pó da terra. E Jesus, enquanto homem, sem as consequências do pecado, foi tentado muito mais do que Adão, porque Adão, como eu disse, ele estava num jardim cercado de favores, apenas uma coisa era-lhe interditada. Jesus não, Jesus foi tentado no deserto, com fome, não com todas as aves para comer. Transforma estas pedras em pães, disse Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ele foi tentado não apenas naquela ocasião, foi tentado ao longo de todo o curso de sua vida, mas ele não pecou. Ele fez o que o primeiro deveria ter feito, foi reto, ele foi obediente. Ele seria justificado no tribunal de Deus enquanto o homem que se fez, enquanto Deus, ele é o próprio juiz. Mas ele escolheu levar sobre si os nossos pecados. Ele levou, diz a Bíblia, os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. E quando a cruz destruía sua carne, seu corpo, destruía do seu corpo os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, diz o profeta Isaías, moído pelas nossas transgressões. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. E ali verteu o seu sangue para a expiação da nossa culpa. No final de tudo, quando tudo já estava pronto, ele morreu dizendo: Pai, está consumado. Ou seja, está pago, a dívida está paga. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sendo homem, ele poderia morrer substitutivamente pelos demais homens. Sendo justo, ele poderia morrer levando a culpa dos injustos, porque não tinha culpa pela qual ele próprio merecia morrer. E como Deus, que era, o que ele fez naquela cruz tem valor infinito e eterno, como tudo que Deus faz. Então ali ele fez um sacrifício capaz de nos justificar. E ele ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. É disso que Paulo está falando.
tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu tenho que acorrer a Cristo, reconhecer o meu pecado, aceitar o diagnóstico da lei, reconhecer que eu tenho sido transgressor da lei de Deus, que tem uma natureza em mim que antagoniza a vontade de Deus. E eu tenho que correr para os braços de Jesus, confiar naquele que morreu por mim na cruz do Calvário, para eu ser absolvido. Isso não é no futuro, não é no passado. Paulo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Na hora que eu creio, naquele exato momento eu sou justificado no tribunal de Deus. Eu sou readmitido à presença de Deus na qualidade de filho. Eu passo a ter paz com Deus, já não há mais a inimizade, agora a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz, nós temos tido acesso a essa graça. A graça quer dizer um favor que ninguém merece, pela fé. E mediante a fé nós ficamos presos a essa graça. Essa graça nos segurou, né? E agora nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E através dessa mesma fé, pela qual nós somos justificados, ocorre uma mudança na nossa vida. Lá no verso 5 de Romanos 5, Paulo diz assim, a esperança que nós temos, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Depois de sermos justificados, nós temos essa infusão do amor de Deus dentro de nós. Quando a gente pensa no amor, a gente pensa geralmente no sentimento, uma coisa romanceada, mas o amor na linguagem bíblica é uma coisa moral. Jesus disse que a lei de Deus por inteiro poderia ser reduzida a 2 mandamentos: ame o teu Deus de todo o teu coração, alma e força, é o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar a Deus, eu não terei outros deuses ao seu lado. Se eu amar a Deus, eu não vou tomar o seu nome em vão. Se eu amar o meu próximo, eu vou levantar para o testemunho contra ele, vou matar, vou matar. Todas essas coisas que a lei proíbe. Então o amor é o vínculo da perfeição, diz o apóstolo Paulo. É o cumprimento da lei. O amor de Deus é a sua própria natureza moral. Deus é amor. E quando o Espírito Santo infunde o amor de Deus dentro do meu coração, ele está infundindo a natureza divina. Ele está colocando dentro de mim a santidade de Deus. Ele está colocando dentro de mim virtudes. Ele está fazendo de mim uma nova criatura. Por isso, aquele que crê não apenas é perdoado, é absolvido. Ele é transformado. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e isso tudo se fez de novo. É algo tão simples de se fazer. É conhecer o pecado, entender que aquilo ali é contrário à vontade de Deus, sentir que realmente nós temos sido culpados e merecedores de castigo, nós não temos nada para barganhar com Deus. Só reconhecer nossa culpa e correr para Jesus. Ter uma fé existencial em Jesus. É tão simples que ninguém acredita que seja esse o caminho. Por isso que Jesus disse, quem não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Né? É interessante, uma das diferenças entre uma criança e um adulto é que você pode contar coisas espetaculares para uma criança e ela acreditar. O adulto, ele vai pensar, mas por quê? Como é que pode ser isso? Isso aí, não sei o quê. Mas a criança tem aquela disposição de acreditar. Ainda que a história requeira muita coisa que ela não esteja vendo no cotidiano. Então nós temos que nos tornar como crianças e confiar que realmente Deus fez isso, Jesus fez isso por nós, e indo a Ele nós seremos salvos. Então essa é a minha palavra. Nós vamos fazer uma oração agora, e se alguém quiser que nós oremos por você no sentido daquilo que eu falei, então eu quero me colocar diante de Deus, reconhecer que realmente tenho transgredido. Eu quero pedir que Jesus entre no meu coração, perdoe os meus pecados, transforme a minha vida. Se alguém quiser tomar essa decisão agora, você pode só dizer, olha aqui, ore por mim também.